quero impartir com muita alegria uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E Ele colocou no meu coração domingo, enquanto eu orava aqui. O Senhor veio com muita força e colocou essa palavra em meu coração. O texto o irmão Leandro já leu. Ele leu os 3 versículos ali do 11 ao 13 do capítulo 2 de Jeremias. O texto que eu vou usar é desde o versículo 1, mas para poupar tempo nós lemos só os 3. E eu vou citar alguns versículos, ou quase todos, no decorrer do sermão. Ok? E a base, inclusive, é o versículo 13, o último versículo. Ok? Você que está com a sua caderneta, o seu caderno, o seu bloco de anotações, anote aí. Não são muitas coisas, mas são coisas tremendas. Glórias a Deus pela sua vida. Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos guardado, amém? Nós não temos medo, nós temos cuidados, nós temos prudências e nós estamos orando e clamando ao Senhor, porque esse é o nosso papel. Em nome de Jesus vai passar. Estamos passando, amém? Se já passamos 4 meses, um pouco mais, por que não vai passar? Então fique feliz, sorria. Já percebeu que ninguém vai morrer de fome, você não vai, porque Deus cuida de você. Olhe para os pássaros, eles não plantam nem colhem, todo dia Deus dá comida para eles. Imagina para nós, então não se preocupe. Eu estou vendo todo mundo bem agasalhado aí, de blusa, então nem frio vai matar ninguém, não se preocupe, ok? O Senhor é muito maior que um vírus, que a Covid. E Deus não pega Covid, o céu não tem Covid, tá bom? Então fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Nós só temos que orar, porque Ele é que sabe quando e os porquês também. Ok? Irmãos, esse texto, se você pegar desde o versículo 1 até o 13 do livro de Jeremias, o nosso chamado profeta chorão, ou profeta das lamentações, você percebe Deus tomando a boca do profeta Jeremias para lamentar o pecado do seu povo. Na verdade, quando você olha para Lamentações de Jeremias, você vê Jeremias lamentando, um livro logo depois, mas aqui a gente vê a boca de Deus, a boca do profeta emprestada para Deus, e Deus lamenta o pecado do seu povo. Nós podemos ver nesses versículos aqui, desde o 1 até o 13, nós lemos só uma parte ali, do 11 ao 13, nós podemos ver em todo o capítulo 2, na verdade, se você for ler, e se você emendar com 3 e seguir, você percebe Deus procurando fazer o seu povo se lembrar da sua primeira condição, se lembrar do seu primeiro amor, se lembrar de como eles eram as primícias de Deus, do quanto eles sempre foram protegidos, amados pelo seu Criador. Deus traz à memória do povo a situação em que o povo estava, as consequências em que o povo estava sofrendo agora e por que isso. E Deus fala, vocês eram as minhas primícias, Deus vai fazer uma descrição que nós vamos ler, daqui a pouco você vai entender melhor, sabe? E em seguida Deus começa a falar sobre a lamentável condição do povo naquele momento. É um povo que constantemente traía a Deus, naquilo que Deus declarava que o povo se prostituía diante de outros deuses. É muito sério isso, irmãos, porque quando se fala de prostituição hoje, logo se pensa na prostituição de rua, ou na prostituição de uma mulher que foi para a vida vender o seu corpo. Mas Deus trata a prostituição como algo muito mais amplo, ok? E para Deus a prostituição mais grave é o que nós vamos ver aqui. Embora nós não vamos falar especificamente desse assunto, mas Deus fala que o povo se prostituía diante de outros deuses. O Senhor chega a chamar a atenção para a forma assustadora de como o seu povo trocava por deuses falsos, ou o trocava por deuses falsos, sendo ele o Deus verdadeiro, enquanto outros povos que tinham seus deuses falsos não os trocavam. É o versículo 11, se eu não me engano. Acaso você conhece povos que abandonam seus deuses, mesmo sendo eles falsos? Agora o meu povo tem trocado a mim, tem trocado a sua glória por coisas sem valor. Se você olhar o versículo 11, ele diz isso: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. As lamentações e as constatações do abandono do povo ao seu Deus, elas se estendem ao longo de todo o livro do profeta Jeremias. Mas elas se estendem sempre permeadas por palavras que declaram o amor de Deus e a sua clara intenção de restaurar o povo
apesar do preço que eles pagavam por causa do seu abandono a Deus, do seu pecado. Ok? Eu quero repetir, Deus está sempre falando do abandono do povo ao seu Deus, mas Ele está sempre falando da sua clara intenção de restaurar o povo, de trazer vida ao povo, de trazer o povo à sua primeira condição. E aí você vai falar, por que você está falando desse cenário tão triste? O livro do profeta Jeremias nem é um livro gostoso de ler assim, porque é um livro de lamentações, de choros mesmo. Eu vou te dizer por quê. Não é difícil contextualizar a realidade da nação de Israel daquela época, na época do profeta Jeremias, com a realidade nossa hoje, com a realidade da igreja hoje, da nação brasileira, com a realidade do planeta Terra hoje. Inclusive nós podemos e devemos contextualizar isso, Flavinha, individualmente. Contextualizar para nós como família, contextualizar para nós como filhos, irmã Ângela, contextualizar para nós como igreja local. Nós precisamos contextualizar. Cada vez que você lê o livro de um profeta, você precisa orar e buscar de Deus uma contextualização, entender o que era naquela época, mas entender o que isso trata conosco hoje. Os livros não estão lá por acaso, não, isso aí já foi, já passou. Está passando, está repetindo, ok? O Senhor, veja bem, o Senhor nos gerou nele, olha o contexto nosso, o Senhor nos gerou nele, nos protegeu, nos deu a terra, nos deu condições de colher onde nem plantamos. Parece com o Brasil, uma terra tão linda, tão abençoada, uma terra tão fértil, uma terra tão livre, né? Não parece com o cenário nosso, de como Deus tem nos abençoado, como igreja local, a tua família, a tua casa, Deus te salvou, ok? O Senhor fez de nós o seu povo, Ele fez de cada um de nós seus filhos, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, nós sabemos disso, amém? Você concorda com isso? Então você vai entender o que é essa ministração por causa de tudo que Deus fez. Nós precisamos lembrar e dizer. Às vezes as pessoas têm dificuldade. Se eu falar, não é o caso aqui, irmãos, essa igreja é uma bênção, mas em alguns lugares, ok? Se eu disser, Deus tem o melhor para você, Ele está aqui nesta noite, Ele vai mudar a sua história. Quantos recebem essa mensagem? Amém, eu recebo, todo mundo. Mas quando eu falo assim, você se lembra do quanto Deus fez, o que Deus tem feito, as pessoas... Esse era o pecado do povo. Ele diz, nem fizeram menção do meu nome, nem perguntaram onde está tu, Deus, que nos tiraste do Egito, e por aí vai, presta atenção nisso. Ele fez de nós abençoados com toda sorte de bênção, porém, a grande maioria de nós cristãos, como igreja e como filhos, tem cometido o mesmo pecado de Israel na época do profeta Jeremias, ok? Por isso vem sobre nós e sobre a nossa descendência toda sorte de mal, como por exemplo essa pandemia que estamos passando. Mas fala, pastor, você vai falar que a pandemia é castigo de Deus? Eu não vou usar a palavra castigo. Essa é a mensagem de domingo que Deus usou tremendamente a vida do pastor Jackson. Assista lá depois, amém? Quando você for pregar, você faz propaganda da minha ministração, tá? É disciplina de Deus, ensinamento de Deus para os seus, e é juízo de Deus para os não seus, para aqueles que o rejeitam. E é isso, irmãos, e acabou, e está na Bíblia. Não é isso mesmo, porque só quem tem o poder de trazer e de tirar isso é Deus, ok? Amém? Isso tem que ser entendido desse jeito, a disciplina de Deus. O maior pecado que se comete contra Deus, escute isso, e escute com muito entendimento, tá? O maior pecado que se comete contra Deus não é o pecado da imoralidade, que atenta contra a santidade de Deus. Embora esse pecado ou qualquer pecado da imoralidade seja extremamente grave e com consequências graves, com dores, com tristezas, ok? Com consequências dolorosas. Mas o maior pecado contra Deus é a rebeldia que atenta contra a autoridade de Deus. Já dizia o Atmani que Deus é muito mais tolerante, a Bíblia mostra isso claramente. Deus é muito mais tolerante quando se peca contra a sua santidade do que quando se peca contra a sua autoridade. Preste atenção nisso para a tua vida cristã. É bom nós chamarmos a atenção para o fato de que o profeta Jeremias trata no seu livro, você encontra isso na Bíblia, que abandonar a Deus, trocando ele por outros deuses, é chamado de rebeldia.
é se colocar contra a autoridade de Deus. Quando eu tenho coragem de colocar outra coisa, outra pessoa no lugar de Deus, eu estou sendo rebelde àquilo que Deus fez por mim, ok? E em mim, amém? Todos estão entendendo, irmãos? Vocês estão quietinhos aí, é que está meio frio hoje, né? Nós vamos entender o valor dessa palavra, desse texto do profeta Jeremias. Dentre tantos atos de desobediência e de se esquecer de Deus e de se prostrar perante outros deuses, que o Senhor chama de prostituição e abominação, ele chama no texto, eu quero tomar o versículo 13, para a gente falar daquilo que Deus resume, didaticamente ele resume em duas maldades que o povo fez contra ele, ou para ele. Duas maldades o povo fez, e como Deus nos mostra, para que a gente entenda de forma muito simples, como é fácil a gente cair nesse mesmo erro, porque Deus não estava falando dos ímpios, Deus não estava falando do mundo, Deus não estava falando daqueles que não conhecem a Jesus, Deus estava falando da sua nação, do seu povo, daquele povo que ele tirou com mão forte do Egito, que ele conduziu pelo deserto, que ele fez vencer nações, ok? Deus resume todo o grave erro do seu povo, que gerava tanta dor e tanta destruição, em duas maldades contra ele. Anote aí, a primeira maldade é abandonar a Deus, que é o manancial de águas vivas. Esse tem sido o primeiro grande pecado da igreja, dos crentes. Esqueça o mundo lá fora, irmãos, ok? Pense em nós. O Senhor está falando conosco. A grande maldade que o povo tem feito são duas aqui, na verdade uma está ligada à outra. A primeira é abandonar a Deus, que é o manancial de águas vivas. Alguém vai dizer, pastor, eu nunca abandonei a Deus, eu não abandono a Deus. Ele é que não te abandona. Ele é que não te abandonou. Eu vou ser rápido, sabe? Eu tenho que voltar para casa até as 21. A minha região está com restrição lá. No versículo 13, escute, nós lemos a síntese da tristeza de Deus com relação ao pecado do seu povo. Ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. E a primeira é, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus claramente estava lamentando através da boca do profeta Jeremias o fato do seu povo tê-lo deixado de lado. Parece que não é com a gente, né? Aquele povo Israel, que era a santidade para o Senhor, como ele descreve nos primeiros versículos, aquele povo que era as primícias da sua novidade, está lá acho que no versículo 2 ou 3, se não me engano, o povo que era protegido de tal forma que todos os que se levantavam contra esse povo, pode ir botando os textos lá, qualquer povo que se levantasse contra o povo de Deus era consumido, era acabado. A gente gosta dessa parte da pregação. Quem se levantar contra ti, Deus vai destruí-lo, porque tu és filho amado, escolhido, menina dos olhos de Deus. E a gente ouve tanta pregação assim e é tão bom. O problema, irmãos, é quando nós nos esquecemos desse Deus que faz tudo isso por nós, porque daí não são mais os inimigos que vêm, é a mão do próprio Deus que vem. Ai, pastor, não é assim, então leia a Bíblia. Acho que ontem estava conversando com o Vinícius, trocando uma ideia teológica. Ele estava falando que a geração antiga de crentes normalmente errava pelo excesso de legalismo, ou pelo legalismo, então virava uma coisa meritocrática, né? Eu faço e Deus tem que me atender porque eu faço. Isso estava errado, era um extremo errado. Nós temos que ser radicais, não extremistas. Radicais é continuar na raiz, extremista é pender para os lados. Hoje cai no outro extremo, João, que é assim, Deus é amor, paz e amor, não tem perigo de nada, é a graça, 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 graça. Não existe graça sem justiça. A justiça faz parte do amor de Deus, Ele trata conosco, ok? O mesmo Deus de amor é o Deus da vingança, a Ele pertence a vingança. Esse povo que era protegido, assim o versículo 5 vai dizer assim, agora ele estava se esquecendo de Deus. O versículo diz assim, o versículo 5 diz, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Deus questiona, Deus pergunta: o que é que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado que você se esfriou na fé? O que eu fiz de errado que você parou de vir no culto? O que eu fiz de errado para você que você ficou bicudo com o irmão, daí não me adora mais? Não ora mais, não fala mais do que eu fiz, você me abandonou. Não, Deus, eu não te abandonei. Sim, quando você abandonou o meu corpo, a comunhão com o meu corpo, que é a igreja, você me abandonou. Quando você parou de orar, você me abandonou. Quando você parou de ler a Bíblia, você me abandonou. Quando você parou de dar testemunho no teu trabalho e falar de tudo que eu fiz, você me abandonou. O abandono que Deus fala, irmãos, não é a pessoa ter se enterrado no pecado só. Virou ladrão, virou drogado, virou prostituto ou prostituta, ou virou bandido, ou não sei o que, não. Deus está falando de pessoas que continuam andando debaixo da bênção dele. Eu sou filho amado, mas não faz menção do nome do Senhor, não proclama. Deus está dizendo: ei, nem falaram. Nós vamos ver aqui. Eu te pergunto agora, não está no meu sermão, mas o Espírito Santo ministra aqui. Eu te pergunto, quantas vezes por dia você faz menção do nome do Senhor e dos feitos dele para as pessoas que convivem com você? Quantas vezes por dia você ora em voz alta, não importa onde você esteja, agradecendo? Eu estou falando daquilo que o Senhor já me ensinou e que a gente já ganhou em vida e já pratica. Porque quando eu prego o que eu ganhei aqui, o Senhor me faz viver, ou eu tenho que me calar. Agora, melhor ainda, quando eu prego o que eu já vivo, irmãos, daí que é gostoso. O meu filho já aprendeu a orar agradecendo em qualquer lugar. Obrigado. Ele fala até umas coisas que assustam a gente, eu nem vou contar aqui. Mas tipo, agradecer: Jesus, obrigado, Jesus, porque eu não vomitei nessa viagem. Obrigado, Jesus, porque eu estou ficando mais obediente. E ele já sabe que é Jesus que ele tem que agradecer. Fazer menção. Ei, você não consegue lembrar do que Deus fez para você? Ah, pastor, parece que faz tempo que Deus não faz nada. Então agradeça pelo oxigênio. Agradeça porque o teu coração continua batendo. Agradeça porque Ele botou uma bateria de 1 volts aí, que não deixa o teu coração parar de bater. Mas declare que é Ele. Isso é não abandonar a Deus. Você não abandona a Deus quando você peca. Você abandona a Deus quando você peca e não se volta para Ele. Quando você não se arrepende, ou quando você acha que você está tão santo que não precisa fazer mais nada. Eu não pequei, eu estou de boa aqui. Deus pergunta: que mal que eu fiz para os pais de vocês me abandonarem para vocês? Que injustiça vocês acharam em mim? Se você continuar no 6, e se não der tempo eu prego na próxima quarta. Ele diz assim, o Senhor diz assim: e não disseram, está lá, onde está o Senhor que nos fez subir? Ele está falando até de um povo que clama. É como agora a gente clamar contra a Covid, mas clamando pelo Senhor. Onde está o Senhor que operou milagres, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão, à sombra da morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Ou seja, as pessoas não estão nem se lembrando de Deus para dizer: onde está o nosso Deus nessa hora, que nos deu vida, que nos trouxe até aqui, que nos livrou de outras enfermidades? Onde está Deus para nos livrar agora também? Não, tem gente que se lembra do boletim da Covid, tem gente que se lembra da notícia de que morreu não sei quantos pastores esses dias, tem gente que está preocupado com a propaganda de uma indústria de cosméticos, tem outros que estão preocupados não sei com quem, não sei com quantas, mas esquece do seu Deus. Onde está o nosso Deus, que é glorioso, poderoso, que opera tudo em todos? Ah, não, pastor, mas aqui tem que não sei o que. Não, se você se indignou, clame: onde está o Senhor que faz justiça? Onde está o Senhor que é justo juiz? Ah, mas a lei, clame: onde está o nosso legislador que sempre trabalhou por nós? Escute, ele está dizendo, Deus está lamentando o fato do seu povo não fazer menção dos seus feitos. E eu preciso insistir nisso. Quantas coisas Deus fez por você? Quantas vezes você contou o que Deus fez por você? É que eu nunca ganhei um microfone para contar. Se for esse problema, nós vamos comprar um para cada um, irmãos. Você anda na rua com um microfone e um megafone logo, né?
Aí fala, agora eu tenho o microfone, eu vou contar o que Deus fez por mim. Nós estávamos num lugar esses dias, a pastora Esla, eu, Alano, Samuel, e nós descemos numa caminhada lá, até uma cachoeira, uma altitude de 800, 700 metros para 300, para 400, uma queda de 300 metros, um lugar lindo. Eu aproveitei, irmãos, tinha umas 40 pessoas. Ei, Jesus, obrigado, o Senhor é bom, olha que lugar lindo que o Senhor fez para nós. Alguns ficaram olhando, só o Senhor para fazer isso. Senhor Jesus, desse jeito, irmãos, no meio do povo. Eu percebi que tinha até alguns crentes que pensaram assim, eita, que homem exagerado. Exagerado é o meu Deus que fez um lugar tão lindo daquele para nós. Exagerado é o meu Deus que nos deu condições de estar aqui, apesar de quem somos nós. No 7, não dá tempo, irmãos. No 7 ele vai continuar falando. Ele está falando da terra onde ele botou o povo. Uma terra onde o povo podia colher o que não plantou. E aí que eu repito, não parece o Brasil? Uma terra tão rica. Não parece a tua vida? Deus fez tanta coisa por você. Você olha para trás, irmãos. Hoje eu estava orando aqui, eu chorei porque eu comecei a fazer menção disso, Senhor. As famílias restauradas nessa casa foi o Senhor, é a tua obra. As pessoas que estão aqui foi o Senhor, é a tua obra. Essa igreja está aqui há 7 para 8 anos, é a tua obra, Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E aí ele vai dizer, e no entanto, acabaram contaminando a terra. E da herança do Senhor fizeram abominação. E isso aqui é uma mensagem forte para todos nós, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não me permite. Depois ele vai dizer no 8, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. Tem gente querendo ser mestre, tratar da lei de Deus e não conhece a Deus. É disso que ele estava falando. Os que tratam da lei, que cuidam da lei, não me conhecem. Conhecem o negócio que está escrito no papel e estão inventando. Eu dei 10 leis para Moisés, já escreveram mais de 600 artigos aí e tal. E agora eu dei as leis para Moisés, estão transformando num monte de coisa, mas não me conhecem. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Isso aqui, irmãos, profeticamente, Deus se dirige diretamente à igreja, aos pastores, à liderança. Isso vale para os pais, para as mães que pastoreiam, que cuidam, que lideram seus filhos. Por causa desse comportamento de se esquecer de Deus, e por isso fazer da herança de Deus a abominação, Deus diz que trata com o seu povo. Deus diz que trata com o seu povo, porque Deus é amor, mas é justiça. E é também fogo consumidor. A ele pertence a vingança, está na Bíblia. Virá o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, o nome já é grande e terrível, porque para alguns grandes, para outros terrível. O 9, ele diz assim, portanto, ainda contenderei convosco. Deus diz, por causa disso eu ainda vou ter que brigar com vocês. Eu ainda vou ter que tratar de vocês, diz o Senhor. E até com os filhos dos vossos filhos eu contenderei. Ei, olha a tua responsabilidade com o que você faz. Porque ele falou dos pais, aí estavam aqui, agora até os filhos dos vossos filhos, até a 3ª ou 4ª geração, é o que a Bíblia diz, Deus não foge. Ele falou dos pais, aí estava falando com esse, falou até com os filhos dos vossos filhos, ok? É muito sério, irmãos, o que você faz quando você abandona Deus. Você está lançando um peso de tratamento sobre o seu filho. Porque, por exemplo, aquilo que eu falei do Samuel que está aprendendo, e olha que ele é agitado, mas ele está aprendendo. Se pedir para orar, ajuda aí, Samuel, a orar. Eu quero ajudar, pai, então ajuda. Dobra o joelho e ora. Ele dobra o joelho e ora. A oração dele, Senhor Jesus, obrigado. Ele aprendeu que a oração se começa com obrigado. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pela comida, não sei o quê. Ele nem pede nada que ele queria pedir, porque ele não aprendeu a pedir. Eu não ensinei a pedir. Escute. Veja a responsabilidade. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos,
para a próxima geração, mesmo que eles não sejam culpados. Quem sabe, e não é só quem sabe, é verdade, nós estamos vivendo hoje um tempo de pandemia, que é a disciplina de Deus e é o juízo de Deus por causa de gerações passadas que se esqueceram de Deus. Se você for estudar, você vai ver como isso é assustador. Não é uma questão de nós não termos culpa nenhuma, mas é uma questão de nós estarmos sendo tratados não só pelo nosso pecado, mas pelo pecado dos nossos pais, dos nossos avós. Não é culpados, ok? É tratados. O culpado não tem por inocente, é assim que a Bíblia faz. O inocente não vai ser culpado pelo pecado do outro, mas o tratamento de Deus vem sobre nós. Uma nação que abandona Deus, toda ela é tratada. Uma casa onde o pai abandona Deus, a esposa sofre, os filhos sofrem. Irmãos, tudo isso e muito mais é exatamente o que nós vemos hoje. Nós precisamos, em nome de Jesus, preste atenção nisso, nos voltar para o Senhor. Nos voltar para o Senhor em gratidão, reconhecendo que tudo de bom que nós possamos ter vem dEle. Não tem gente que pensa que quando ele trabalhou e deu tudo certo, ele nem agradece a Deus, porque afinal de contas é ele que trabalhou. Agora na hora que ele está num problema sério, daí ele busca Deus, Deus dá, ele esquece de agradecer. Eu já contei aqui uma vez a história do camarada que estava procurando uma vaga, ele estava com uma pressa, porque senão ele ia perder um grande negócio por causa daquela vaga para estacionar num shopping, sei lá. E aí ele lembrou de Deus, e aí ele falou assim: Cláudio, Deus, se o senhor me arrumar uma vaga agora, porque eu não posso perder tempo, eu vou dar 50 de oferta domingo lá na igreja, eu vou lá entregar a oferta. Na hora que ele falou, saiu um carro da frente dele, e ele foi entrar rápido e entrou e falou assim: Deus, esquece a oferta, porque eu já consegui uma vaga, não precisa mais. É brincadeira, mas é bem assim que muitos cristãos agem, irmãos. Se esquece de Deus, e isso é muito sério. Deus considera rebeldia se esquecer dele. Nós devemos fazer menção do nome do Senhor sempre, seja para pedir socorro, seja para pedir o seu favor, ou para agradecê-lo por tudo que ele já fez. Então você precisa de socorro, faça menção do nome do Senhor. Você precisa de um favor de Deus, peça, Ele vai te dar. Faça menção do nome do Senhor, mas não se esqueça de agradecê-lo. A maior demonstração de gratidão que você pode dar ao Senhor é declarar o tempo todo a bondade dEle para com você. O Senhor me salvou, eu não era merecedor. E aí quando você vê alguém numa miséria, igual você já esteve, você se lembra: isso aí é facinho para Deus. Deus ama esse cara aí, eu preciso ajudar, porque eu estava tão miserável quanto ele ou pior. E olha onde eu estou agora em Deus. Sem Deus eu seria tão miserável ou mais do que ele. Nós precisamos, todos nós, irmãos, todos os dias, todos nós, todos os dias, nos arrepender do nosso estilo de vida que põe Deus de lado. Ei, se você não tem o hábito de todos os dias se voltar para o Senhor, várias vezes no dia, irmão, se você não tem esse hábito, você está abandonando Deus. Eu preciso ser amoroso, mas enfático com você. A primeira hora do dia, o primeiro momento do dia é dele. A primeira palavra é dele. Levante-se e dê bom dia para ele. Chame de Espírito Santo, Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, meu amado. O que você quiser chamar, tem muitos nomes para ele na Bíblia, mas se volte para ele. Enquanto você faz o café, enquanto você faz a higiene, sei lá, medite num texto, ouça alguma coisa, vá para o trabalho orando. A minha vida é muito agitada. É agitada porque você não se volta para ele. Durante o dia, se volte para o Senhor. Deu certo, agradeça a Deus. Deu errado, clame por ele. Onde está o meu Deus que sempre me socorre? Onde está o Senhor que me deu vitória em outras vezes? Eu preciso de vitória de novo, Jesus. É esse relacionamento que Ele quer. Tipo, papai, vem cá me ajudar igual o Senhor ajudou da outra vez. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós nos tornaremos proclamadores do nome do Senhor. Levante a sua mão, faça um voto. Todos os dias, todas as horas, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, invoque o Senhor, chame por Ele, para que todos conheçam que Deus é Deus, através de nós. Não fique esperando as pessoas conhecerem Deus pelos atos da natureza, é através de nós.
A natureza clama pela sua manifestação, a criação clama, geme pela sua manifestação. Não é pela manifestação das árvores, dos rios, das estrelas, é pela sua manifestação. Essa era a intenção de Deus com Israel, um povo para fazê-lo conhecido em toda a terra. E essa é a intenção de Deus com a igreja hoje, Márcio. Um povo para fazê-lo conhecido. Vamos refletir sobre a segunda maldade que o povo fez, só para vocês verem como é sério. Tão simples, mas tão sério, tão profundo. A primeira maldade foi abandonar a Deus, que era a fonte de águas. Não pode abandonar, não pode fazer isso. A segunda, confiar naquilo ou naquele que não é Deus. Confiar naquilo ou naquele que não é Deus. Aí você vai falar, não, pastor, isso não é comigo. Você vai ver o quanto é. Com você, comigo. Às vezes a gente vai orar, mas ora bem rapidinho, porque a gente quer correr para tomar uma providência, porque a gente não confia em nada do que a gente orou. Quando você volta ao versículo 13, você vai perceber a sequência, quando ele diz, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Usava-se muito cavar cisternas. Eu vi lá em Israel algumas cisternas enormes cavadas, que elas armazenavam a água da chuva. Então as pessoas dependiam da chuva, as torrentes de água vinham, armazenava a água, baixava a decantação natural, a água ficava limpa, eles podiam usar. Cavavam naquelas regiões mistura de rocha. Só que Deus está dizendo, cavam cisternas rotas que não retêm a água. Mesmo que venha a água da chuva, as cisternas que eles estão cavando nesse sentido simbólico aqui, elas são rotas, não retêm água, são furadas. O grave é que o povo, além de abandonar a Deus, de não fazer menção do Senhor, que é a fonte de águas vivas, de onde se pode beber a todo instante. Quem tem uma fonte de água viva precisa de depósito de água, irmão. Além disso, eles ainda cavaram cisternas rotas que não retêm a água, como se pudessem, olha o grave aqui, como se pudessem, sem Deus, sustentar a si mesmos. Isso é uma afronta à autoridade de Deus. Sempre que você toma uma providência na tua vida, se esquece de Deus e toma uma providência como se aquilo fosse te dar segurança, para Deus é uma afronta. Esse cara é meu filho, eu gerei ele, eu cuidei dele, eu dei meu filho por ele, eu abençoei ele, e agora ele me abandona e vai fazer um negócio ali achando que isso vai dar garantia para ele. É que Deus é amor mesmo, senão ele pegava um raio já e mandava e partia no meio. Porque isso fere o coração de Deus. É abominação para Deus. Até hoje o comportamento é o mesmo, infelizmente. Escute aí, irmãos, eu vou falar bem rápido, mas é muito sério. Uns constroem fortunas, outros constroem status, outros adquirem poder para controlar pessoas, outros constroem ideologias, filosofias ou ideologias religiosas. Alguns se empoderam através de instituições bem-sucedidas, outros ainda se fazem blindados pelo seu comportamento possessivo ou agressivo, se escondem atrás de um título, de um status, fazem disso uma cisterna rota. Agora eu estou bem, porque agora eu passei no concurso, agora está resolvido. Eu passei no concurso agora para capitão da Polícia Mundial, de toda a galáxia, inclusive o planeta Terra. Então agora está resolvido. Alguns depositam sua confiança em governos e até se associam a eles. Eu estou falando no aspecto geral. Se associam a ele de forma a abandonar a autoridade de Deus. Largam tudo para defender isso ou aquilo. Usam argumentos bíblicos e argumentos evangélicos como sofismas para justificar a sua maneira de pensar e o seu comportamento egoísta, ou os seus comportamentos egoístas, sempre visando uma segurança que só pode vir de Deus. Se constroem, se reconstroem para se mostrar seguros. Você vai entender do que eu estou falando. A Bíblia nos ensina no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós... isso que eu acho lindo. Ele nem diz nós confiamos no Senhor, ele diz nós fazemos menção do Senhor. Quando você faz menção do Senhor, tudo está resolvido.
A questão não é confiar somente, é fazer menção. Por que que o salmista disse faremos menção? Porque é proposital. Deus estava dizendo, quem não faz menção do meu nome é porque não me conhece. Quem não faz menção do meu nome é porque se esqueceu de mim. Quem não faz menção do meu nome é porque não confia em mim e está confiando em outra coisa. Pastor, mas eu não posso falar das coisas que Deus me deu. Pode e deve, mas você precisa acreditar isso a Ele. Olha o que Deus me deu condições de comprar. Olha o que Deus me deu condições de construir. Como assim Deus deu? Deus deu saúde. Quanta gente tinha mais potencial do que eu para ter o que eu tenho e não tiveram, porque não puderam ter fôlego de vida até onde eu tive. E agora eu vou aplicar para você. Quanta gente tinha mais potencial do que você para trabalhar, para ir bem, e não puderam, porque adoeceram, porque não tiveram oportunidades que você teve. Quem deu oportunidades? Foi Deus. Então faça menção do Senhor. Declare o Senhor. Quando você não faz menção do Senhor, você é um servo negligente. Deus não é alguém que está lá só para atender os nossos pedidos de favores. Ele atende com alegria, porque Ele tem prazer nisso, porque Ele nos ama. Mas Ele requer aquilo que é seu, porque Ele diz, a minha glória não a dou a ninguém. E quando a gente chama para nós aquilo que Deus fez, olha aqui quem sou eu, homem de Deus. Aí é igual diz o pastor Harold Walker no seu livro lá, sai da frente, eu quero ver Jesus. As pessoas estão roubando a glória de Deus para si. Olha quem sou eu, olha o quanto eu sei, olha para onde eu vou. Não, olhe para Jesus, somos imitadores de Cristo. Mencionamos o que Ele fez. Por favor, quando você olhar para mim e achar que há alguma referência boa em mim, acredite isso ao Senhor. De verdade, olhe e fale, Deus, eu agradeço pela vida do pastor Valdir, porque certamente é o Senhor que faz isso, porque ele não presta assim como eu não presto. Pode falar. O importante é que você acredite ao Senhor, tudo que você vir de bom, acredite ao Senhor. Escuta, para desfrutar da segurança de Deus, é preciso submeter-se a Ele, submeter-se a Deus, submeter-se à sua verdade, à sua palavra, submeter-se ao seu amor, submeter-se ao seu caráter, submeter-se ao seu perdão, ao seu jeito de perdoar, submeter-se àquilo que vem de Deus, à autoridade de Deus. Mas isso parece muito para algumas pessoas que se fazem deuses de si mesmas. Escute isso. Aceitar Jesus eu aceito, mas me entregar para Jesus não. Aliás, eu queria Jesus justamente para Ele resolver os problemas da minha vida. Eu quero a minha vida. Eu sou dono do meu nariz, eu tenho direito à felicidade. Você não sabe o que é felicidade? Felicidade é ser satisfeito em Jesus. Se fazem deuses de si mesmo, cavam cisternas rotas. Sua maneira de ser, seu doutrinamento, aquilo que sabe, aquilo que pensa, o jeito que age, como se isso fosse Deus, como se isso fosse resolver, ou como se isso obrigasse Deus a agir em favor deles, Alex. Não, eu estou assim, então Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Ele tem prazer em nos abençoar, e Ele vai nos abençoar, porque tem princípios que são cumpridos para isso. Cavam cada vez mais essas cisternas como se pudessem armazenar as águas das chuvas. As águas da chuva falam das circunstâncias, como se as pessoas pudessem se apoderar das circunstâncias. Não, se eu tiver bem estabelecido aqui, ali, e lá, e acolá, se eu tiver construído um nome, então as coisas vão dar certo. Não, o que dá certo em você é aquilo que Deus planejou para você. Porque qualquer coisa que você tiver sucesso e não foi o que Deus planejou, deu errado, é um fracasso. O maior fracasso é ser bem sucedido naquilo que Deus não planejou para a sua vida. O maior fracasso é ser bem sucedido naquilo que não tem a bênção de Deus. O maior fracasso é ser bem sucedido abandonando a Deus. Você precisa lembrar que toda e qualquer circunstância também está no controle de Deus. É claro que essa é uma pregação para os filhos de Deus. É uma pregação para a conversão de ímpios, uma pregação para você que conhece a Jesus e que precisa se render a Ele de verdade. Quer ver uma aplicação bem direta? No teu trabalho, as pessoas têm se rendido a Deus por tua causa? Ou têm pelo menos sido incomodadas com a tua presença? Porque tudo que ela vai falar, você fala assim, não, eu estou orando, Deus vai dar graça. Deus me deu graça, glória a Deus, porque hoje as pessoas ficam incomodadas, sabia?
É normal, irmãos. Os demônios que estão governando as vidas delas não gostam disso. E aí tem gente que se conforma. Não, eu não vou falar nada porque eu vou acabar arrumando problema lá. Ei, arrume quanto problema for preciso aqui, se for nesse caso, para que você possa fazer menção do nome do Senhor. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguindo dizeres toda sorte de mal contra vós, por amor do meu nome. Em nome de Jesus, deixemos de lado a hipocrisia e a ignorância de não conhecer a Deus, ou pior ainda, de se esquecer dEle, de nos esquecer dEle. Pare de confiar em dinheiro, pare de confiar na capacidade intelectual, em acordos, em governos, em status ou em tantas coisas. Todas essas coisas são rotas, cisternas rotas que não vão reter a água da vida, que é Cristo. Ele é a fonte, aliás está dentro de você a fonte, jorrando para a vida eterna. Você só precisa ativá-la todos os dias. Como é que ativa, pastor? Fazendo menção do nome do Senhor, invocando o nome dEle. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Você é um vaso de barro que deve voltar ao manancial de águas vivas todos os dias para ser cheio. É um vaso de barro que precisa voltar a esse manancial de águas vivas todos os dias para ser cheio. Deus é o manancial. Se você o abandona, se você para de fazer menção do nome dEle, se voltar para Ele, não adianta construir reservas. Nenhuma delas pode reter aquilo que só Deus tem no dia a dia para nos dar. Por isso que a oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã não é hoje, amanhã é amanhã. Não se preocupe com amanhã. Como é que você está agora diante de Deus? Ah, pastor, eu estou preocupado com amanhã. Errado. Você tem que ter zelo, claro, cuidado, mas confie no Senhor, por favor. É isso que Deus está gritando aos nossos ouvidos nesses dias, aos nossos corações, nesses dias de pandemia. Se você prestar atenção, e eu não tenho tempo para falar, irmãos, é notícia de tudo que é jeito, para tudo que é lado, e a vacina anunciada, mas daqui a pouco alguém fala só daqui a 2 anos que a vacina vai estar aprovada, e outro fala outra coisa, e agora fecha ali, depois abre aqui, fecha de novo, e ninguém sabe, irmãos. Por mais que o pessoal da saúde trabalhe, por mais que os profissionais tentem, eles estão fazendo isso lá com excelência, e glória a Deus pelas vidas deles. Todos os pesquisadores, oremos por eles, e eu tenho orado por eles. Amém? É Deus trabalhando através deles, mas nenhum deles tem o controle. Nenhum deles pode dizer que é daqui uma semana, daqui um mês ou daqui 2 meses. Só Deus sabe. Deus está gritando isso aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Somente Ele é a nossa salvação, somente Ele é a nossa cura, somente Ele é a nossa verdade, somente Ele é o conhecimento. Então, se você não se volta para Deus, irmãos, mesmo que você tenha os melhores cuidados do mundo, mesmo que você fique em casa, dentro de casa, que você coloque uma máscara, que você fique mergulhado em álcool gel, você não estará seguro. E eu não estou dizendo para você ser desleixado, não, por favor. Seja prudente, seja obediente, mas não seja medroso, não seja incoerente. Você pode sim e deve trabalhar, pode sim e deve se cuidar, investir, programar a sua vida, pode fazer planos, não tem problema. Só que ao homem pertence aos planos, mas somente a Deus o realizar. Deus é que sabe todas as coisas. Mas sempre você precisa fazer tudo isso, sabendo e declarando que tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Isso é cristianismo bíblico. Ok? Não é cristianismo teológico, é cristianismo bíblico. É o que Cristo nos ensinou. Em nome de Jesus, volte a proclamar tudo aquilo que Deus sempre fez em sua vida. E volte a proclamar que é Ele quem continua fazendo. Somente assim, e aí você pode ficar de pé. Somente assim nós teremos cura, paz e segurança para nós, para as nossas famílias, para a igreja e para a nação. Eu quero repetir: voltemos-nos para Deus todos os dias e de todo o nosso coração, e confessemos que somente Ele tem poder para nos sustentar, e assim Ele continuará nos dando o melhor da terra, porque isso é o seu prazer.
Lembre-se de Deus todos os dias. Faça menção do nome dEle. Pastor, mas eu quero cura. Faça menção do nome dEle. Lembre-se das outras vezes que Ele te curou. Pastor, mas eu estou numa dificuldade financeira. Faça menção do nome dEle. Dê testemunho das outras vezes que Ele já te livrou. Sabe o que aciona os céus? Não é a tua petição, é a tua gratidão. Como assim, pastor? Ei, está na Bíblia. Ei, Jesus deu graças. E quando Ele dá graça e parte, Deus multiplica. O segredo da multiplicação não é a petição, é a gratidão. Seja grato. Não, eu estou aqui, estou doente, mas Jesus já me curou outras vezes. Se Ele quiser, Ele cura de novo. E se não curar, glória a Deus, eu vou com Ele. Aleluia.